Olá a todos mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Jacó e a gente vai ler de Gênesis 29 até o 33, que fala bem sobre a história dele e o que a gente pode tirar da história dele, sobre a masculinidade, sobre a sexualidade. E vamos então começar no capítulo 29. Lá no capítulo 29 a gente tem Jacó, que ele fugiu, né, para casa do irmão da mãe dele, do tio dele. E ali ele encontra Raquel, que é uma das histórias mais conhecidas, né, de encontro romântico, né? E ela está na Bíblia. Então ele chega lá na cidade dos parentes e as mulheres estão esperando para dar de beber aos rebanhos e ninguém pode fazer nada porque a pedra é muito grande. E quando ele encontra Raquel, ele fica apaixonado. E aí ele tira a pedra para que o rebanho dela e das outras pastoras consigam né, beber e se recompor e tal. E é uma cena muito bonita, né? E aí ele, apaixonado por ela, já fala que ele quer, né, casar com ela e tudo mais. E aí, ainda no capítulo 29, a gente tem ali um problema. O pai dela, né, o tio dele, fala, tudo bem, vocês podem se casar, né? Só que tem um porém, a gente vai fazer um acordo aqui, você vai casar com a minha filha em troca de 7 anos de trabalho. Seu dote, já que você está aqui sem nada, né, será os 7 anos de trabalho. E ele concordou, ele estava apaixonado e ele fez isso. E aí teve a festa de casamento, mas na noite de núpcias, no momento em que ele deveria ter intimidade com Raquel e selar esse casamento, nós temos então uma questão complicada. O pai coloca a filha mais velha na tenda e aí Jacó tem relações sexuais com Lia, que é a irmã mais velha de Raquel. E aí quando ele acorda que ele vê que não é a Raquel, ele fica revoltado e vai tirar satisfação. Olha, mas como assim? E aí o pai fala, olha, aqui é um costume entre nós que a mais velha se case primeiro. Então agora, se você quiser a Raquel também, você vai trabalhar mais 7 anos. Então, vejam, ele foi enganado pelo tio dele e ele trabalhou então 14 anos para poder casar com a mulher que ele amava. E ele, que sempre foi o enganador, agora foi o enganado. Né? Então, uma situação bem difícil ali para ele, né? Mas ele se submete à situação e acaba então casando com 2 irmãs, o que é extremamente complicado. A gente vai ver na história que muito conflito por causa disso, muito complicado mesmo, né? Então a poligamia, mais uma vez, aparece para nós como um tipo de relacionamento muito doentio, muito complicado, que gera muitos problemas, né? E aí no capítulo 29 ainda, a Lia consegue ter filhos e a Raquel não. Então, a Lia acha que porque ela tem os filhos, ela vai conseguir o amor de Jacó, ser a amada, né? Mas ele ama de fato a Raquel. E a Raquel sofre porque não tem os filhos. Então, de novo, essa questão da esterilidade como algo importante aqui. Né? A mulher estéril sofrendo, mesmo que seja a mais amada do marido. E a mulher que tem vários filhos não é a amada do marido. Então, olha, uma novela aqui entre nós, né? E Jacó nisso tudo, né? Vivendo esse conflito familiar intenso. Tendo uma esposa que lhe dá filhos, mas a quem ele não ama de verdade. E a Raquel, uma mulher a quem ele ama e não consegue ter filhos com ela. Então, 2 relacionamentos, mas os 2 com ausência de algo importante. Né? Um falta amor, um falta filhos. Né? Que coisa complicada aqui nessa história do Jacó. E aí no capítulo 30, a gente tem então Lia tendo mais filhos. E aí no versículo 16 diz assim: assim que Jacó retornou dos campos ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras do meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Então aqui a gente tem uma situação em que um filho dela acha uma planta, que parece que é uma planta afrodisíaca ali, as mandrágoras. E a Raquel, em troca da planta, pede
Não, me dá a planta e eu deixo ele ser seu hoje. E aí a Lia fala, tudo bem então. Quer dizer, a Lia, ela não era a favorita, então ela provavelmente não tinha essa intimidade com o marido. E aí ela consegue essa intimidade pagando, negociando por objetos essa intimidade. Olha que situação horrível também. Uma mulher que tem que pagar pelo marido, pela intimidade do marido, pelo sexo com o marido. Um marido alugado, né? Então, uma cena horrível, né? Complicadíssimo isso. Extremamente baixo, vulgar, totalmente incoerente. E era essa a situação que Jacó vivia ali. Raquel não consegue dar filhos para ele, então ela faz o quê? A mesma coisa que Sara tentou. Dá a concubina, os filhos da concubina são meus. E aí Raquel começou a ter filhos por meio da escrava, da concubina. Então veja, uma mulher entrega outra mulher para ter intimidade com o seu marido na esperança de ter filhos. A gente já também viu isso, super complicado, gera vários problemas. Mas ela acaba fazendo isso. E aí no capítulo 30, então, a gente tem essa história delas disputando quem tinha mais filhos, quem tinha mais atenção do Jacó. E isso tem a ver com filhos, tem a ver com esse aluguel da sexualidade, né, da intimidade sexual. Então, super errado, né, um contexto todo complicado. Só que aí Raquel consegue ter um filho, né, ela consegue ter José. Ela vê que Deus teve misericórdia dela, né? E ela fala assim, capítulo 30, versículo 23, diz, Raquel concebeu e deu à luz um filho, e exclamou, Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho, profetizando que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho, né? Que José tem a ver com multiplicar, né? Dar mais e tal. E aí quando Raquel gerou José, Jacó disse para o Labão, né, deixa eu ir embora e tal. E aí no capítulo 30, então, também tem essa questão do Jacó querendo se libertar da opressão do tio, que ficava sempre enrolando ele e oprimindo, se aproveitando do trabalho dele, né. Então é um contexto bem complicado. Jacó está aqui com duas mulheres, disputando a atenção dele, filhos nascendo, em meio a conflito de atenção conjugal. E como isso é complicado, né? Quando a gente usa filhos para amarrar um casamento, né? A gente tem isso também no capítulo 31, né? E isso é muito ruim, 29, 30, 31. Então, filho não serve para amarrar casamento, né? Filho não serve para conseguir atenção, conseguir amor do marido. Então, totalmente disfuncional isso aqui. A gente tem que parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes você que está me ouvindo já viu isso acontecer ou até vive isso. Ah, tenho um filho para ver se meu casamento melhora. Ah, tenho um filho para ver se eu consigo a atenção, né, da esposa, do marido. Gente, não funciona assim, né? A gente precisa amar a pessoa e amar e pronto, né? Esse amor não precisa estar condicionado a ter filhos, estar condicionado a nada, né? É o amor de verdade. Mas ali a situação está bem complicada. E aí o capítulo 31, então, Jacó consegue se desvincular do tio dele e toma uma atitude de homem, de falar, peraí, eu vou cuidar da minha família, vou assumir a bronca disso aqui, deixa eu tomar meu rumo, né? Todo homem precisa disso em algum momento, né? Peraí, deixa eu sair desse caos, deixa eu arrumar essa bagunça, deixa eu começar a fazer as coisas do jeito que é certo. Então no capítulo 31 ele faz meio que uma fuga mesmo ali do tio dele, o tio dele persegue ele, mas eles acabam entrando num acordo, eles fazem uma aliança lá pelo final do capítulo 31, em que haverá respeito entre a família e cada um vai deixar o outro em paz e quebra esse ciclo de engano, né, de um trapacear o outro, de um enganar o outro, porque Jacó também tem todo o jeito dele enganar o tio. E o tio permaneceu enganando ele, então uma hora Jacó percebeu que isso tinha que acabar. Chega. Como homem da casa, ele tem que parar de ser o enganador. Ele tem que parar de resolver as coisas desse jeito, o jeito que ele aprendeu com a mãe, inclusive, infelizmente, né? E aí no 31 parece que ele quebra esse ciclo. E no 32, Deus encontra Jacó e eles têm uma luta, né? Eles saem na mão. E aí Deus muda o nome dele. E essas mudanças de nome são muito significativas, né? Agora seu nome não é mais Jacó, é Israel, porque eu mudei o seu nome. E aí a gente tem então uma mudança muito legal,
que mostra esse passo importante de Jacó. De alguém que para de viver essa vida como enganador, que dá o seu jeitinho, e tem uma luta com Deus em que ele resolve fazer as coisas de outro jeito, de um jeito diferente. Né? Então, eu vejo que para mudança radical de vida, como homem, para sua família, primeira coisa é esse embate com Deus mesmo. Eu e Deus me acertar. Vamos ver como vai ser daqui para frente, né? E nesse embate com Deus, você tem que se entregar, parar de tirar braço de ferro. Deixa Deus ter o controle, deixa Deus começar a agir. Né? Então Jacó faz isso, ele se rende, ele é vencido por Deus. Chega, agora é Deus que manda, Deus que vai guiar daqui para frente. E aí então no capítulo 33, ele vai encarar os problemas que ele deixou para trás. Porque a vida dele está toda bagunçada, porque ele já começou lá atrás bagunçado. O que ele faz no capítulo 33? Ele vai ter um encontro com Esaú e faz as pazes com o irmão dele de uma vez por todas. Então ele vai lá atrás no erro principal dele, que era a desavença com o irmão, e resolve. Para daqui para frente as coisas andarem de um jeito certo. De um jeito sem engano mais. Agora do jeito honesto, como homem de verdade, que cuida da sua esposa, dos seus filhos, que cuida das coisas de um jeito certo. Então chega esse momento em que a gente tem que resolver o que ficou para trás, como homens. Até para tudo funcionar bem, até na sexualidade, até nos relacionamentos, em tudo. Né? Então, o que a gente aprende em resumo aqui com Jacó? Né? A não entrar nesse tipo de furada, relacionamentos, né? Pessoas diferentes. Não entrar nessa furada de usar filho para negociar atenção, para firmar casamento. Não continuar acreditando que o seu jeitinho enganador resolve as coisas, mas ceder. Se entregar para o jeito de Deus de fazer as coisas e deixar Deus agir dali para frente. E aí deixar Deus consertar as coisas desde o início. Resolver as pendências. Para que Deus seja glorificado em todas as coisas da sua vida e da sua família daqui para frente. Certo? Que Deus capacite a cada um de nós.